Boa noite, pessoal! Vamos iniciar a nossa live da semana. Vamos falar hoje com uma super convidada. Estou muito contente que ela aceitou meu convite. Sobre dificuldades alimentares com a fonoaudióloga Aline Padovani. Eu vou aqui colocar o tema aqui embaixo e vou esperar a Aline entrar. Dificuldades. Opa! Alimentares. Vamos ver se eu lembro como é que eu faço para fixar isso. Fixar. Deixa eu ver se eu acho a Aline aqui. Pessoal, muito bem-vindos, tá? Boa noite a todos. Vou ver se a Aline consegue entrar. Nosso bate-papo aqui. Bem-vindo, pessoal. Oi, Aline. Cheguei, Dri. Tudo bem, querida? Joia, obrigada pelo convite. Eu que tenho que agradecer primeiro, super requisitada, fui lá, fiz meu convite e aceitou e eu fiquei super contente. Que bom. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho, Aline, me contasse um pouquinho da sua história, como é que você chegou até as dificuldades alimentares, para o pessoal conhecer você um pouquinho, quem não conhece, que muita gente já deve conhecer também. Como é que você chegou nessa dificuldade alimentar? Como é que você chegou nesses assuntos? Eu cheguei através do estudo de desenvolvimento infantil, na verdade. Eu comecei estudando desenvolvimento infantil normal, né, típico, digamos assim, né? Porque o conceito de normalidade ainda, né, é bem discutível. Mas com a maternidade, esse assunto começou a me interessar demais, né? E como eu sou fonoaudióloga, né, eu já tinha essa... Eu trabalhava com disfagia, eu me formei na área de disfagia, só que eu trabalhava com adultos. E aí, enfim, né, por N motivos, aí eu acabei me distanciando da minha profissão, da minha área, e a maternidade me trouxe de volta, né? E Uhum. foi quando eu comecei a estudar BLW, comecei a estudar introdução alimentar, e o BLW, ele para mim foi uma porta aberta, assim, gigantesca para correlacionar a alimentação infantil com o desenvolvimento infantil, As habilidades que, da assim, criança, né? honestamente, eu acredito que a gente ainda tenha um buraco muito grande nas nossas graduações, eu nem falo só da fono, eu falo no geral, né, Verdade. relacionando a alimentação como um processo de desenvolvimento. E foi o BLW que abriu a minha cabeça. Quando eu li o livro da Jill Hapley, o Baby Led Weaning, eu li ele ainda não tinha nem no Brasil, eu li ele em inglês e ele explodiu minha cabeça. Uhum. Eu comecei a fazer tantas conexões e muitas conexões com as crianças com desafios, né? Sim. Então, na universidade eu aprendi muito sobre as crianças atípicas, né? Então, muito sobre como que era aquela alimentação e tudo mais, mas como uma criança se desenvolvia, adquiria todas as suas habilidades, né? Não era De uma falado. forma bastante complexa, sabe? Isso para mim, assim, ficou realmente perdido. E eu comecei a estudar por conta própria. Naturalmente, né, com o curso do meu trabalho, conforme meu trabalho foi ganhando corpo e mais pessoas começaram a descobrir sobre ele, Uhum. quem chegou para mim e falou sobre isso foi a Carla. Não sei se você conhece a Carla Deliberato. A Não. Carlinha, ela fez o meu curso de BLW Uhum. e ela chegou para mim e falou assim: Aline, você sabe que eu tenho recebido crianças no meu consultório que as mães optaram pelo BLW, mas que elas não evoluem. E isso, assim, ficou uma pulga atrás da minha orelha, né? E daí, é, na época a Patrícia Junqueira estava com o último curso dela para fonos, né? Depois disso, Uhum. ela fez alguns outros cursos que ela deu multidisciplinar, mas essa época foi o primeiro curso, o último curso que ela deu para fono, só para fonoaudiólogos. Eu lembro. E eu tive o enorme prazer de fazer esse curso com o pessoal da Ludens também. E Uhum. aí eu me apaixonei. E aí eu me apaixonei, porque para mim tinha tudo a ver com BLW também, né? Acho que hoje talvez a gente venha conseguindo desmistificar o Baby Led Weaning, né? Tem gente perguntando o que é BLW, ninguém tem obrigação de saber. Sim. O BLW nada mais é do que a gente enxergar a introdução alimentar do ponto de vista do bebê.
do ponto de vista de quem come. É a gente enxergar que o bebê, ele tem um sistema, né, que se torna pronto para comer. Uhum. E geralmente o que a gente faz é a gente decide o dia certo. A O BLW magnitude, a não, quantidade, e você deixa o bebê né? começar a participar em pedaços, que com 6 meses já consegue mastigar, e a gente acha que não. Então, uma grande quebra, né, de estrutura do que a gente pensa enquanto sociedade é muito difícil. E acho que ao longo do tempo a gente vem conseguindo enxergar mais o que é o BLW no sentido de os bebês sabem comer. A gente precisa dar oportunidade para eles aí se desenvolverem na medida. E outra, né, E se a gente conseguisse fazer BLW com todas essas crianças, a gente ia prevenir muito a seletividade e a dificuldade alimentar, né? E não só, sabe, Adri, o que eu percebo, porque o BLW ele não é só em relação ao que a criança desenvolve, mas em como os pais se relacionam frente à alimentação. Sim. Porque, né, então quem quiser buscar mais sobre o assunto, né, chama Baby Led Weaning. Se você colocar BLW no Google, vai aparecer um monte de coisa. Mas só que assim, muita coisa também, as pessoas elas transformam tudo em manual, né? Elas querem tudo querer fazer um guia, um manual e algo assim. E na verdade, BLW, a gente entender a introdução alimentar do ponto de vista do bebê, significa entender que existe um contexto enorme, né? Nesse momento de transição para a introdução alimentar e esse próprio sistema do próprio bebê, né? Que fica pronto. E que se torna pronto, né? Dentro de um processo. Não é de um dia pro outro. Fez 6 meses agora, é hoje que come. Né? Essa é uma decisão nossa. E quando a gente enxerga a criança como protagonista, a gente começa a enxergar que ela é capaz, ela tem a capacidade de começar a aprender a comer por si só. Né? Mas esse é um grande também, exercício. né? O respeito. E esse é um exercício que exatamente, é um exercício de respeito e confiança que a gente passa para os pais. E esse exercício, tanto dos pais alimentando com respeito e confiança, quanto das crianças aprendendo as habilidades que elas precisam para começar a comer, é o que faz, né? O que ajuda a gente aí a levar todo esse processo de uma forma mais tranquila, sabe? Com menos expectativa, entendendo que o bebê passa por várias fases, que é normal às vezes não comer e às vezes comer. Né? E quando a gente vem num padrão muito mais regrado, eu tenho que dar X gramas de papinha em determinado momento, a gente tem a maior possibilidade de ficar na expectativa e controlar muito mais. E a gente sabe que o controle... E aí esse controle, ele acaba, né, degringolando aí, quando a criança chega lá pelo seu 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, que aí a gente entra nas disputas de poder, né? Então foi assim, Adri, foi assim que eu mergulhei, entendeu? Tudo fez sentido para mim. Eu entendi que a parte do desenvolvimento tinha sido essencial para eu entender como que realmente eu ia poder ajudar essas crianças com dificuldade, e aí não parei nunca mais, né? Aí fui fazer vários cursos, enfim. Aí virou uma referência em dificuldade alimentar. Oh, eu queria falar como é que eu conheci você, né, Aline? A gente se conheceu num curso aqui em Curitiba. Eu fui fazer um curso da Aline porque eu fui de introdução alimentar. Por que eu fui fazer um curso de introdução alimentar? Porque eu sou uma mãe atípica, né? Eu sou uma mãe que tem uma criança seletiva extrema desde bebê. Nem a introdução alimentar eu consegui fazer. Porque nem ele aceitava desde a introdução. Então, e eu fui para entender melhor como que era a criança atípica. Porque a gente se perde no mundo atípico. E a gente acha que tudo é atípico, que tudo é diferente, que tudo é difícil. E a gente esquece da criança que tem por trás do autismo. Então, eu estava numa... A gente não sabe nem onde a gente quer chegar, né? A gente não sabe mais onde quer chegar, então eu precisava entender, resgatar tudo de novo, de introdução alimentar, das coisas... tinha BLW, tinha alimentação participativa, e eu fui resgatar isso, porque a gente vai ficando perdida depois, porque eu só atendo praticamente atípicos, acho que 95% dos meus pacientes crianças são atípicas, são com autismo, síndromes, Down, doenças autoimunes, tem tudo ali, todos praticamente são atípicos, então a gente já vem, né? Eu falo, às vezes eu não sei
Às vezes eu tenho medo de atender uma criança típica, porque eu não sei conversar com a criança típica. Porque eu já estou todo. Meus amigos todos têm filhos praticamente com autismo, a gente vive num mundo todo atípico, é muito difícil, às vezes você vai se perdendo as referências, né? Então, por isso que a Sim. gente tem que resgatar. E antes, por isso que eu quis chamar a Aline também, porque antes da gente pensar que é uma dificuldade alimentar de uma criança atípica, é uma dificuldade alimentar de uma criança, né? E a gente não pode esquecer que vão ter coisas antes da dificuldade, antes do autismo, de criança, e também, que a gente não pode esquecer do autismo, obviamente, mas que são de criança que às vezes a gente enxerga só como sendo atípico. E na verdade, às vezes não é. Por isso que a gente tem que conseguir se entender da onde que a gente está, né? Por isso que é importante a gente saber sobre desenvolvimento, né? Como que é a Sim. criança, como é É que ela muito deveria estar. legal que você falou. Às vezes, assim, eu recebo paciente, daí a mãe fala: ai, Aline, porque é impossível viajar. Porque daí a gente vai almoçar e ele não quer almoçar, ele quer ficar, tipo, só, ele quer fazer só as coisas que ele quer, ele só quer brincar, ele só quer ir pra piscina e a gente acaba não comendo. Eu falei: olha, seja bem-vindo à maternidade, porque os meus filhos também são assim. Ou seja, eles estão sendo crianças, crianças não querem parar para comer, as crianças querem brincar, se elas estão num lugar novo, que tem 300 mil coisas para fazer, elas não vão comer no seu horário. Elas vão parar para comer quando elas estiverem caindo de fome. Ser combinados, a gente precisa estabelecer, sabe, as regrinhas do dia e falar com a criança antes de tudo, porque na verdade isso é um comportamento natural. Sim. Né? Não é a gente achar que só porque a criança tem, né, é atípica ou só porque a criança tem uma dificuldade que ela não é, né, parece que não deixou de ser criança. Não, Sim. ela continua sendo criança e tendo comportamentos próprios para a idade dela também, É né, ou verdade. para a faixa de desenvolvimento dela, né? Então é Uhum. muito legal o que você falou mesmo. A Muitas gente acaba vezes, perdendo qualquer referência né, mesmo, perde né? Bem mesmo. natural. Não que a gente tenha que esperar que haja de determinada forma. A referência não é para isso. Mas é Uhum. para a gente também meio que adaptar a expectativa, Sim. sabe? Tipo, para a gente também não querer ficar, achar que a criança tem que chegar lá no sei lá onde e perceber que todas elas estão trilhando um caminho, né? Sim. Esse olhar diário, sabe? Para as pequenas conquistas, eu falo assim para as mães, a gente deixa de olhar as flores no caminho, sabe? A gente tá tão preocupada com a linha de chegada que você deixa de olhar as flores que estão nascendo, sabe? O caminho em si. A gente deixa de aproveitar a jornada, É né? verdade. E isso não ajuda. Não ajuda porque o caminho é longo e não existe linha de Sim. chegada. E gera muita A linha ansiedade, de chegada, né? ela não existe. Na verdade, a educação, ela é contínua pro resto da vida. Hoje, né, eu tava pensando nisso esses dias, né? O quanto o aprender é infinito. É Sim. infinito, né? E se a Quanto gente mais a gente sabe, considerar que mais é a infinito gente para a sabe, gente, mais né? a É gente quer infinito para buscar, a né? criança também. Sim. Então, essa linha de chegada, que às vezes a gente fica almejando, a gente fica na expectativa, ela não existe. É A verdade. gente precisa enxergar mais, sabe? Curtir mais esse caminho, cheirar mais as flores do caminho. Essas Uhum. pequenas conquistas diárias, elas são muito importantes de serem celebradas, para a Sim. gente continuar seguindo, encontrando em cada, sabe, em cada erro, em cada tropeço, né? Às vezes fala, puxa, fiz errado. E se a gente começasse a enxergar esse erro como uma oportunidade de fazer melhor amanhã? Porque a gente só aprende quando a gente erra. Isso é parte da aprendizagem. A educação, quando ela é ativa, ela parte do pressuposto de que você vai errar. Você Uhum. vai errar. E é o erro que te direciona para o acerto. Porque Verdade. você ajusta o percurso. Quando Uhum. você não tenta, você também não erra, mas também não Verdade. aprende, Uhum. né? Então, o fato de tentar e de permitir com que a criança tente e erre, e que ela entenda que o erro é tudo bem errar, como é que a gente vai Uhum. fazer melhor depois? Isso vai ajudá-la também a curtir esse caminho muito mais, né? A Uhum. gente fala que a gente, de uma forma, de uma certa forma, deveria aprender a aprender, Uhum. né? Porque dessa forma eu consigo aprender qualquer coisa. Mas a Verdade. gente muitas vezes fica focado muito no resultado e não no processo. Eu Só que a tenho gente muito aprende com o isso. processo, Eu tenho muito dos né? pacientes que vêm assim, e que a criança às vezes não come nada, e daí vem e acham que eu vou resolver a vida, tipo, num plano alimentar, não existe isso.
a gente vai investigar as causas e tudo mais, e porque a gente olha tudo como um todo, né? A gente estava falando disso ainda há pouco, a gente olha numa visão transdisciplinar. E quando eu falo muitas vezes para os pais, a gente vai fazer uma modificação gradual, às vezes da textura, eu vou trabalhar com os alimentos que a criança já está comendo, formas, texturas, tentar mudar um pouco de estrutura da família. A família acha que já vai acrescentar um monte de coisa no cardápio, e na verdade a gente vai começar a entender todo o processo da criança, ver a habilidade, começar a fazer ela entender que a comida vem de outras formas. Então, é um processo que não é nós que a gente escolhe o tempo da criança, né? A gente é um meio para que isso aconteça. Se a gente deixar, nada vai acontecer. E se a gente for fazer aos pouquinhos, a gente vai vendo e vai respeitando. Eu aprendi muito na seletividade do meu filho, que era extremo. Nem sei se você sabe tanto que era extremo, Aline, porque não comia nada, né? Era só líquidos. No processo todo de 2 anos e meio, mais ou menos, trabalhando, que hoje eu não considero mais seletivo, tem algumas questões, o que eu mais me recordo que eu aprendi mesmo foi respeito. E nitidamente, assim, o respeito de eu esperar o tempo dele e eu aprender, só que daí eu já sabia como fazer. Às vezes as mães não sabem como fazer e ficam perdidas no processo. Mas tirar a ansiedade é a primeira coisa que eu tento fazer, sabe? Porque é o tempo da criança, não adianta a gente ficar o quanto mais ansioso possível, mais a gente está prejudicando o caminho e o processo. Isso eu aprendi demais, é o que eu tento passar para as mães, só que é um caminho longo. E às vezes não é botar tudo em cima do profissional, a família faz muito, né, Aline? Queria que tu me falasse um pouquinho dessas habilidades, dessa disciplina positiva que tu fala a respeito da família também. Então, assim, né, o que você falou, maravilhoso, né? Tipo, o quanto de responsabilidade eu mesmo tenho, né? Então, a disciplina positiva é para quem? Né? É importante a gente pensar isso, né? A terapia, muitas vezes eu falo, né? A terapia não é só a criança que está em terapia. Vocês, né, pais também estão em terapia. Então, a criança aprende a comer. A gente tem diversas habilidades que vão levar a gente para comer. Habilidades sensoriais, habilidades motoras, que são as que a gente mais conhece, né? Sim. Habilidades do próprio trato gastrointestinal, né? Então, eu consigo deglutir com segurança, eu tenho peristaltismo, né? Um sistema gastrointestinal funcionante, excelente. Porém, o tempo todo, a gente está tomando decisões sobre alimentação. Quando a criança chega próximo de 1 ano e meio, 2 anos, ela começa a agir e pensar sobre o mundo. Né? Então, quando ela começa a pensar sobre o mundo, ela começa a criar outras habilidades também, desenvolver outras habilidades a partir do que lhe é permitido desenvolver também. Então, por exemplo, se você não gosta de alguma coisa que tem no seu prato, você sabe que é só você tirar, né? Você tira, põe de ladinho, ou enfim, pega com a sua mão e tira do prato. Se a criança não tem habilidade para isso, se ela não sabe o que fazer, a gente pode ensiná-la, mostrar um pequeno passo e, inclusive, reconhecer se aquela dificuldade dela falta pré-requisito para ela garantir aquela habilidade. O que isso significa? Né? Então, eu sei que deve ter bastante gente que tem um filho dentro do espectro ou trabalha com crianças com TEA. E o que a gente sabe, né? Muitas dessas crianças têm um transtorno de processamento sensorial junto. E um atraso no desenvolvimento. Então, às vezes vai estar... E um atraso no desenvolvimento. Ou seja, por si só, essa criança já não vai conseguir lidar muito bem com alguns aspectos sensoriais da comida, certo? E com o próprio desenrolar da alimentação. Então, não adianta eu esperar que ela chegue lá e ela simplesmente saiba que é só tirar do prato. Sim. Porque isso é uma habilidade construída. E muitos também não têm a comunicação ainda, né, Aline? Porque muitos têm a dificuldade ainda da fala bem tardia, então ainda tem mais essa dificuldade de expressar e tal. Não é à toa, né, que a gente tem em torno de 25% das crianças típicas com seletividade e o autismo sobe lá para 80%, 90%, né? Por todas as causas orgânicas. E aí, exatamente. E quando não tem o verbal, aonde que você vai enxergar? Como ele vai se comunicar? Através do comportamento. Empurrando, gritando. Então, o comportamento vai mostrar pra gente. Ele não vai te falar, ele não vai falar, mamãe, olha, eu não consigo lidar com o cheiro dessa comida. Esse cheiro tá insuportável pra mim.
Minha Uhum. cabeça tá ficando zonza com esse cheiro. Então, uma criança não verbal, ela não vai falar isso. Porém, ela vai se comportar de maneira que ela demonstre que está insuportável para ela. Uhum. Então, quando a gente olha esses comportamentos, é que a gente consegue entender o que tem por trás desse comportamento. E por isso que é tão importante que esse pai, esse cuidador, essa pessoa que esteja aqui mediando essa alimentação, ela sim saiba sobre disciplina positiva. A disciplina Uhum. positiva não é sobre como eu altero o comportamento da criança, mas é como eu me comporto enquanto cuidador, para que eu faça Sim. junto com a criança, para Uhum. que juntos a gente consiga descobrir o que incomoda, o que é difícil, o Uhum. que é preciso e necessário para subir esses degrauzinhos, e a partir disso, juntos a gente consegue encontrar soluções. Isso. Então, assim, eu vou modificar o meu comportamento. Esse é o que você falou. O que mudou para você foi você ter entendido que você precisava respeitá-lo. A Uhum. partir do momento em que você dá um passo para trás, porque você entende que você precisa respeitar, você tem um olhar mais atento para como você pode ajudar, né? Uhum. Então, eu trouxe alguns tópicos aqui que eu acho que seria legal eu trazer para vocês. Aí eu falei até para a Adri sobre esse livro aqui, ó. Chama Disciplina Positiva para Crianças com Deficiência. E olha Uhum. só, quando a gente fala crianças com deficiência, às vezes as pessoas falam assim, ai, mas meu filho não é deficiente. Não tem nada a ver, tá? É assim, para crianças em algum Desenvolvimento. desafio a mais no Uhum. desenvolvimento, né? E tanto é que tem cada capítulo eles trazem alguma criança diferente, são histórias reais, né? Uhum. Quem escreveu em coautoria com a Jane Nelson, que é a autora mesmo da disciplina positiva, foi o Stephen Foster, que é um terapeuta que trabalha com crianças com deficiência. Então, o trabalho dele é sempre direcionado a isso. E aí, cada. É da editora Manoli, tá? Disciplina Sim. positiva para crianças com deficiência. A gente tem o Google aí que ajuda a gente a achar qualquer coisa agora. Verdade. E então, assim, cada capítulo traz uma história de uma criança com alguma deficiência diferente e como essas crianças, como a gente entende as crenças dessas crianças, né? As crenças equivocadas que levam ela a se comportar mal. E Uhum. como, na verdade, eu mudo o meu comportamento através das ferramentas da disciplina positiva para ajudá-las a superar, né, os desafios que elas estão encontrando e conseguir agir de forma melhor, né? Então, Uhum. a Jane Nelson, ela parte do pressuposto que uma criança mal comportada ou que tem desafios de comportamento é uma criança desencorajada, né? E eu espelho isso para alimentação, Adri. Uma Uhum. criança que se comporta mal na hora da refeição é uma criança desencorajada. É uma Uhum. criança que não sabe como agir melhor. Ela Uhum. não, ela não está tendo um adulto encorajador do lado dela. Então, Uhum. as ferramentas da disciplina positiva, elas servem para a gente entender o porquê que essa criança está agindo dessa forma e ajudá-la a fazer de uma forma melhor. Sim. Então, eu não subentendo que a criança está fazendo para me provocar, ela está fazendo porque ela é birrenta, porque ela é chata, porque não sei o que, não sei o que lá. Ela está fazendo porque ela precisa de ajuda, Porque entende? por uma falta Então, de habilidade para alguma coisa. E que isso acaba interferindo muito nas questões de problemas de alimentação, né? Ou ali, exatamente. a gente tem uma grande dificuldade, na verdade, porque tem muitas mães de crianças especiais, mesmo crianças com autismo, às vezes a gente tem tudo bem no começo, porque eles, às vezes muitos deles, a metade dos meus pacientes vem com uma introdução alimentar ok, daí eles comiam determinadas coisas, e o autismo tem uma regressão entre 1 ano até 2 anos e meio, por aí, a maioria das regressões são ali. Então, tem a mãe que acha que tá tudo bem, a criança começa a falar algumas coisas, de repente, pô, acaba tudo, assim, sabe? Então, para de comer dali, daí ela se sente perdida, porque como é que ele comia e agora não come mais? E daí tem outras crianças, como o meu filho, que já vieram desde bebê. Desde a introdução alimentar, já não conseguia não aceitava direito nem as papinhas. E eu, na época, eu tinha medo de dar coisas para segurar, eu tinha medo, muito mãe de primeira viagem também, eu tinha muito medo de dar tudo que. E já nem sabia do autismo, na verdade. Então, a gente tem esses dois tipos, na verdade, de seletividade alimentar. Tem os muito seletivos, porque daí tem uma grande questão sensorial e a gente tem causas orgânicas envolvidas
que tem muito mais alergias alimentares, muito mais desbiose e problemas intestinais, que muitas vezes são causas também dessa não aceitação de muitos alimentos, né? Por desconfortos, aí não tem uma fala que você vai dizer o que você está sentindo, então, muito problema para entender a questão sensorial, né? Ali na questão interoceptiva, todo o transtorno de processamento sensorial em si tem muito mais coisas, assim. Então, eu sei, e às vezes a mãe está no começo do diagnóstico, então é aquele muita coisa, sabe? Aí a mãe fica perdida, às vezes não tem uma aceitação ainda daquele filho que tem alguma coisa, porque cai por terra a nossa maternidade, a gente tem que tirar, passar pelo luto e querer ir além disso para não focar. Eu tô falando porque tem toda uma experiência aqui, né? A gente tem que. Eu nunca fui Sim. no luto. Aceitar o bebê real, né? E não o bebê idealizado, né? Exatamente. Eu sempre quis fazer com. O que eu faço, né? E as pessoas queriam muito esconder, não é autismo, daqui a pouco passa, aquela coisa toda. E eu falei, não, tem que ajudar ele agora. E tem muitas mães que já são, que deixam lá, porque alguma coisa vai mudar e nunca saem do luto também, sabe? O tipo de tratamento para autismo, a maioria que faz tratamento comportamental, e é um tratamento muito comportamental, e eu acho que não serve o comportamental para dificuldades alimentares, tem que ser responsivo. E aí é um grande problema, porque esse tipo de tratamento, ele dá uma engessada e tenta tudo comportamento. Muito se fala, o profissional faz tudo e nunca se passa nada para os pais. Então a gente não treina pais, não tem questão parental. Então tá todo mundo assim, deixa o filho numa terapia, tira o filho da terapia, não sabe nem o que aconteceu. Então, pai, e isso aconteceu comigo, eu não sei lidar com meu filho. Ele não fala, ele não. A gente vai perdendo as nossas habilidades de mãe, de pai. Por quê? Eu falo com ele, ele não responde. Eu falo com ele, ele não responde. Eu falo com ele, ele não responde. A gente não fala mais. Eu dou comida, ele não come. Eu dou comida, ele não come. Eu dou comida, ele não come. Não faço mais comida. Isso aconteceu comigo também. Até eu descobrir como que eu lidava com isso. Então, eu entendo perfeitamente toda a família que vem, sabe? E a gente não sei como é que tu consegue, às vezes, colaborar com isso. Como é que a família consegue sair desse ciclo, né? É um ciclo vicioso, na verdade, porque não tem uma ajuda às vezes. E às vezes eles esperam só alguma ajuda que aquilo vai resolver. Mas esquecem também que está no lugar deles de resolver também. É complicado, é difícil, não é fácil ter filho especial, não. Não é fácil. E eu acredito que, como terapeuta, a gente tem a responsabilidade de envolver os pais dentro da terapia. Eu sei que é difícil. Eu sei que, às vezes, a criança se comporta pior na frente dos pais. A criança não colabora para fazer a atividade que você tinha planejado fazer, né? Isso é bem comum falarem. Porém, se você está tendo dificuldade de lidar com a criança daquela forma, você precisa entender que é daquela forma que ela está fazendo em casa. E que uma ajuda efetiva, ela atravessa a necessidade de ajudar essa mãe a entender por que a criança está se comportando daquela forma e mostrar para ela como se faz. Porque se você consegue fazer, né, nem que você tenha que tomar espaço da tua terapia. Porque a gente, quando terapeuta, a gente não tem que assumir que a criança é só a gente que vai conseguir fazer. Se a mãe, especialmente a mãe que, né, sempre vai levar, né, e isso é grande porcentagem dos casos, mas a família envolvida, ela todos os dias está com a criança. Ela está em todas as refeições com a criança. Ela está em todos os momentos. Se eu ensino ela como brincar, muitas vezes, quantos pais não sabem brincar com a criança? É diferente brincar com uma criança autista. Não é a mesma coisa. É muito difícil. E quando a mãe entende o que é seguir o interesse da criança, o que é brincar da forma que ela brinca, muitas vezes eles vão brincar de formas completamente desestruturadas, que é uma forma que você nunca imaginou que pudesse existir. E quanto mais você tenta fazer do seu jeito, mais você se afasta da criança. Sim. Eu me aproximo dela quando eu entendo o que ela está querendo ali. E eu posso começar, a partir do interesse dela, eu entro e eu posso começar a direcionar para outros interesses também. Mas o mundo da criança, a gente consegue acessar muito melhor quando a gente parte do interesse dela. A gente envolver a família é nossa obrigação enquanto terapeuta.
A gente achar que a gente é dono da verdade, que a gente faz uma técnica, a criança saiu, e aí a mãe falou, e aí ela comeu, você fala, ela pôs um brócolis na boca? O que que isso significa? A longo prazo, o que que significa esse brócolis na boca? Que habilidades que ela construiu naquele momento com você? Quais objetivos eram? Quais eram os seus objetivos? Era só colocar o brócolis na boca? Quando a gente amplia o olhar para a gente entender que para colocar um brócolis na boca, eu tenho muita coisa que acontece ao redor. Então, as teorias, né, e as técnicas comportamentais que são muito no estímulo-resposta, né? Eu também não acredito que são as melhores opções para alimentação. Por quê? Porque a alimentação é um ato autorregulatório, parte daí. E a alimentação, por que a criança autista tem tanto problema alimentar? Né? E você ainda falou, quando chega perto de um ano e meio, ainda piora, e algumas vêm desde sempre. Então, assim, as questões sensoriais, elas acontecem em muitas crianças autistas, mas não em todas. E algumas têm um perfil sensorial até de buscar por estímulo. Ou seja, elas vão, comida para elas não vai ser um problema. Né? O estímulo sensorial para elas não vai ser um problema. Eu tenho a questão sensorial? Tenho. Mas a alimentação, ela acontece na relação. O que a gente constrói sobre comida, sobre cultura alimentar, sobre tradição familiar, sobre prazer, isso tudo se constrói através das relações. E aonde que a criança autista sofre? Nas relações. Então, ela não é uma criança que tem um interesse social. Ela não está interessada. Ela não está interessada em compartilhar com você. Ela não está interessada em falar com você. Então, isso tudo agrava conforme a criança vai crescendo. Porque ela vai, sim, se direcionando de forma diferente no mundo, só que dentro da alimentação ela vai se afastando cada vez mais. Por quê? Porque a gente não entende a alimentação como um processo de aprendizagem. E quando a gente parte só do princípio que comer é sentar, engolir comida e estar bem nutrido, a gente perde a noção de que toda criança se desenvolve em vários aspectos da vida, inclusive nas relações sociais, inclusive nas suas funções executivas, coisas que a criança autista tem muita dificuldade e tem atraso no desenvolvimento. Então, por exemplo, para ela olhar algo diferente no prato e se recusar a comer porque tem aquilo no prato, não é, pode ser por uma questão sensorial, mas não é só sensorial. É difícil resolver um problema. É difícil lidar com aquilo novo porque ela não faz a menor ideia de como ela vai fazer aquilo. E ela também não consegue falar para você, olha, mamãe, me ajuda a tirar isso aqui, porque isso aqui não dá. Entende? Então, o que ela faz? Se afasta. Aí eu só queria entrar numa parte da disciplina positiva para entender melhor a criança atípica, porque a gente tem dois tipos de comportamento direcionado da criança. Eu posso ter um mau comportamento que seria relacionado a uma crença equivocada da criança. E eu vou falar mais sobre isso. Existe um outro tipo de comportamento, de mau comportamento, que ele é relacionado há um desafio, uma falta de habilidade da criança. Uma inabilidade, uma dificuldade de... Ela simplesmente não chegou lá ainda. Ela não tem maturidade ou ela não chegou nesse nível de desenvolvimento para conseguir agir de uma forma adequada. Então, assim, um exemplo de uma criança típica é a birra. Né? Ela não faz birra porque ela quer ou porque ela está tentando uma criança de 2 anos, tá? Uma criança de 2 anos não faz birra para te incomodar, para fazer você passar vergonha, nada disso. Ela faz porque ela não tem maturidade cerebral. Ela não consegue lidar com a frustração que ela sente. Ela não consegue, ela não tem inteligência, ela não tem maturidade ainda para ter inteligência emocional de se acalmar e falar, nossa, tô passando vergonha aqui no meio do mercado, me jogando no chão. Para ela, isso não faz o menor sentido, ela não tem maturidade. Ou seja, eu tenho uma inabilidade decorrente da idade. Quando a gente pensa numa criança típica, essa criança ela vai ter inabilidades que vão levar ela a comportamentos inadequados, que vão ser comportamentos inocentes, que vão ser decorrentes da falta de habilidade. Então, eu posso agir sobre esses comportamentos inocentes? Posso, de forma encorajadora. Quando eu sei
eu sei os porquês, então, ou quando eu sei, ou quando eu pelo menos tento entender os porquês, eu consigo direcionar esse comportamento, redirecionar esse comportamento para algo que seja melhor, mais efetivo. Então, por exemplo, digamos que eu tenho um filho autista e ele vai começar na escola. E aí a gente foi para a escola. O que vai acontecer na escola? Vai ser um lugar completamente novo, ou seja, saiu da rotina dele completamente, que já vai ser difícil de lidar. Vai ter umas 300 crianças gritando, que já vai ser muito difícil de lidar sensorialmente, né? O que seria um comportamento inocente? Essa criança travar, ela não querer ir, ela agarrar na mãe, ela não querer chegar lá. Ela vai chegar na porta, ela já vai estar desesperada. Porque fugiu a rotina, porque fugiu a previsibilidade, ela não sabe resolver aquele problema. Falta habilidade. Ela pode ter 5 anos, que seria tipo uma idade em que uma criança iria até que numa boa para uma escola nova, né? E mesmo assim, por exemplo, meu filho fez 6 esse ano. A escola nova. Ele chorou por 2 semanas seguidas. Ele é uma criança típica. Você entende? Então, assim, consideramos que mesmo as crianças típicas vão ter comportamentos desse tipo. E se eu agir no sentido de para de besteira, menino, vamos logo. É só uma escola, vai ficar tudo bem, eu venho te buscar. E eu começar a empurrar essa criança, o comportamento dela, qual vai ser? Choro, birra, ela vai se jogar no chão, ela vai começar a gritar, pode ser que ela se bata, que ela comece a entrar numa desregulação total. Se eu sei que isso é por conta dos desafios que ela enfrenta e das inabilidades que ela tem, eu sei que esse é um comportamento inocente. Então, o que eu faço? Eu dou um passo para trás. Eu faço uma outra preparação. Nesse dia, a gente chegou até a porta. Quem sabe no dia seguinte a gente chega até o meio do corredor. Você entende? Então eu sei que não vai ser de uma vez. Então não vai ser aquela criança que eu vou lá e que eu vou falar, filho, vai ficar tudo bem, ela vai ficar chorando um pouquinho e vai passar. Não, vai ser uma criança que realmente tem uma inabilidade de se reajustar e de se regular novamente. Então eu vou oferecer para ela pequenos passos. Então, eu vou trabalhar a disciplina positiva, mas eu sei que isso é um comportamento inocente. Vai fazer com que ela entenda que ela consegue, né? Exatamente. Então, eu vou falar para ela, olha, eu entendi que tá difícil. E se chegou até aqui, olha só até onde você conseguiu chegar. Então, amanhã, nós vamos tentar mais um passinho. Com isso, veja só, aquela inabilidade, você já começa a antecipar, você já começa a oferecer um pequeno passo para ela, investir tempo em treinamento. Tudo isso são ferramentas da disciplina positiva, né? Um comportamento inadequado, né, um mau comportamento, digamos assim, ele pode ser também por uma crença equivocada da criança. Então, a Jenny Nelson, né, os estudos dela são baseados na psicologia positiva e parte do princípio que todo ser humano, todos nós agimos e nos comportamos a fim de sermos aceitos e importantes. Essa é a nossa busca pessoal constante. Você vai se comportar dentro das relações sempre buscando esse senso de aceitação e importância. E nessa busca, a criança pode encontrar crenças, ela pode simplesmente se adaptar a crenças equivocadas que ela vai construindo ao longo da vida, e ela se comporta relativamente a essas crenças. Então, por exemplo, né, uma coisa que acontece muito nas crianças com deficiência ou crianças atípicas. Eu só me sinto aceito quando eu sou o centro das atenções, porque todo mundo acha que eu não sou capaz, eu sou o coitadinho, eu sou, sabe, eu preciso ser muito, as pessoas precisam fazer tudo por mim, eu sou muito mimada, eu sou muito centrada. Então, eu crio a crença de que eu não sou capaz e eu sou muito aceito quando eu valido essa incapacidade. Quando eu mostro para todo mundo que eu não sei fazer, as pessoas me enchem de amor e carinho e fazem por mim. Então, olha só como a gente coloca lenha na fogueira também. E isso acontece muito. Então, e é difícil para a criança. Porque Pode falar. Os pais também, às vezes, enxergam como incapaz ainda. Então, tipo, para fazer as coisas, todas as mães das crianças especiais fazem isso.
escova o dente pela criança, e às vezes você vai ver, tá com 9 anos, ainda tá escovando o dente, tá escovando o dente para ela, que já é uma capacidade que ele tem, às vezes você não percebe, porque daí você é muito lento, às vezes, botar roupa, ele botar sozinho, então você vai lá e bota a roupa rapidinho. Então, e ao longo do tempo, como uma criança é uma criança especial, você vai deixando, deixando, deixando. Então, ele vai sempre ficando, às vezes, você vai diminuindo, sem perceber, diminuindo as Sim, habilidades que ele poderia ter. E acontece da mesma forma na alimentação. Eu vejo muitas mães, às vezes, exatamente. dar a comida. Então, eu dou a comida porque ele come mais. E a gente tem os dois lados. A gente tem que ter a criança nutrida, obviamente, mas a gente também, se a gente quiser que ela aprenda, a gente vai ter que ter alguns momentos de fazer com que isso não aconteça, para que ela tenha a habilidade de pegar, às vezes, e botar na boca, para ela poder enxergar, às vezes, o alimento está todo escondido, o legume escondido. Eu falei, tudo bem, pode botar o legume escondido, pode botar, mas em algum momento esse legume tem que aparecer para que ela perceba e para que ela consiga comer esse legume, sempre em pequenas quantidades, muito pequenas, depois vai aumentando. Se não está sempre tudo escondido. Então vai chegar um momento que não tem mais ninguém dando comida para ela não vai mais comer legume, não vai comer mais nada. Igual no tratamento comportamental, eu vou lá e boto na língua, na boca, na língua, na boca, aquela coisa toda, consegui, botou na boca. Ótimo, tá? Daí em casa não bota na boca. Ou aprendeu que colocou, tem que colocar na boca lá na terapia. Aí quando a primeira coisa que não tem mais a terapia, não vai mais botar na boca. Então, né? Sim, Então, sim. a gente tem que perceber esse lado, a gente tem que acabar quebrando o ciclo. E quem quebra o ciclo não é a criança, é o adulto. Eu adoro. Então, na hora que a tua, então você está lidando com a tua crença, que impacta na crença da criança. Uhum. Então, quando eu mudo a minha crença, ou seja, primeiro de tudo, eu acredito que meu filho é capaz. Toda criança, É capaz. vou fazer até um suspense. Toda criança é capaz de aprender. Uhum. Toda. Toda. Inclusive aquelas que têm muita dificuldade. Inclusive Uhum. aquelas que são não verbais. Toda criança tem capacidade de aprender. Uhum. Lembrando sempre que a gente não está buscando uma linha de chegada. E mesmo que a gente veja referências, quanto mais você se comparar, ou mais comparar ela com outras crianças ou crianças típicas, mais vocês vão se frustrar. Não Uhum. vale a pena, simplesmente não vale a pena, não é saudável. Né? Tem uma amiga minha, a Jana, fala assim para mim também, a minha vontade é na primeira consulta já fazer um limpa no Instagram também. É tipo fazer a pesquisa, passa, né? Trabalhar as ferramentas e passar, olha, você vai deixar de seguir essa e essa, e vai começar a seguir essa e essa. Porque a comparação, ela é inimiga de Uhum. verdade. Isso não faz bem. Então, quando a gente muda a nossa crença para minha criança é capaz e eu começo a encorajá-la, e Uhum. veja, eu não estou querendo que ela saia, o que eu te falei, eu não estou querendo que ela vá até a sala e fique quietinha no primeiro dia de aula. Mas eu Uhum. quero que ela entenda, eu quero mostrar para ela o processo. Uhum. Então, a gente vai dar o primeiro passo, amanhã a gente vai um pouco mais longe, e depois, e quando ela começa a mudar essa crença interna de que ela Uhum. é aceita quando ela é inadequada, ela começa a perceber que ela também é aceita e ela se sente importante quando ela consegue atingir pequenos passos. Uhum. Né? Então, não quer dizer que eu não precise fazer nada, mas quer dizer que eu preciso fazer junto com a criança e não pela criança. Tanto Então, que por é exemplo, ela está nítido. tentando abotoar a camisa. Não Uhum. é que eu vou falar assim para ela, faz você. Eu vou mostrar para ela. Ó, você tá vendo esse buraquinho aqui, ó? E aí eu Uhum. faço, ó, buraquinho, esse aqui, ó, e aí junto. Uhum. E eu faço o primeiro. E aí a gente vai tentar junto. Vamos lá, vou pegar sua mãozinha, tá? E eu vou fazer junto com a criança. Eu Uhum. não preciso fazer por ela e nem deixar ela como se, tipo, vai, faz você porque você sabe. Eu posso fazer junto com a criança. Uhum. Mas eu também preciso dar espaço. Eu acho que muitas vezes é uma coisa bastante angustiante pra gente, e eu digo também como terapeuta, e não só como mãe, é dar espaço. É dar Uhum. o silêncio. O silêncio, gente, ele é mágico. É no silêncio que a criança tem capacidade de entrar. Porque às vezes a gente Uhum. fica tanto, faz aquilo, olha isso, olha aquilo outro, que na verdade você só devia estar prestando atenção, ó, no teu prato. Uhum. No seu prato. Você devia estar prestando atenção no que você come, você devia estar prestando atenção na tua autorregulação de fome e saciedade. Porque esse é o modelo e o exemplo que a gente poderia estar dando para a criança. Mas não, a gente fica ralhando, né? Faz, pega, olha, pega, come.
Veja Geralmente isso, veja aquilo. Você não momentos mexeu de nisso ainda. reflexão são muito estressantes, né? Além, eu vou te dizer que a gente tem 15 minutos, tu acredita nisso? Passa muito rápido. Ó, Aline, queria que a gente fala assim, as crianças com dificuldades alimentares, né? A gente tem seletividade, dificuldade, e a seletividade, às vezes, mamãe vê, minha filha não come muito legume, frutas, às vezes não, isso não é uma dificuldade, né? Muitas vezes isso tem outras coisas envolvidas que são muito mais simples do que uma dificuldade. A dificuldade Sim. em si é aquela quando existe um prejuízo para a criança, né? Existe um prejuízo Sim. para aquela família, no meio social até. Então, quando a gente tem uma criança assim com a dificuldade, né, geralmente ela tem a falta de habilidade. Nesse processo todo que a gente tu vem falando, Aline, o que a gente poderia dar, às vezes, de um exemplo de construção de habilidade dessas crianças, para essas crianças? Então, eu vou aproveitar esses 15 minutinhos, porque eu anotei algumas ferramentas que são legais pra gente, né? São ferramentas da disciplina positiva. Uma delas é aquilo que eu falei para vocês, então mostre pequenos passos, né? Não Uhum. tenta, o que eu sempre falo é não tenta sair do 8 e ir pro 80, vai pro 9, entende? Se você quer chegar em algum lugar, entenda que mesmo quando você chegar no 80, sabe quem vai ter? 81, 82. O 80 não é uma linha de chegada. Então, esquece a linha de chegada, olha as flores no caminho, entende? E enxerga os pequenos passos. Outra coisa legal, outra ferramenta legal é mostrar à criança o que ela tem que fazer. Ao invés da gente Uhum. ficar falando o que ela não tem que fazer, a gente mostrar para ela, ensinar a habilidade, como ela vai fazer. Às vezes a Uhum. gente tá assim, olha o que você tá fazendo tudo errado, tá fazendo tudo errado, para com isso, para com isso. Sendo que, na verdade, você poderia chegar lá e você não precisa falar nada, gente. Olha que Uhum. mágico. Você nem precisa falar. Você pode redirecionar a criança para o que ela deveria fazer. Uhum. Então, assim, desde quando é bebezinho, a criança está tentando enfiar o dedo na tomada, a gente fica, para de enfiar o dedo na tomada, tira o dedo da Aí tomada. não vai querer Você fazer bota mais tanta ainda. atenção naquilo que ela vai querer fazer muitas vezes. Então, eu Uhum. pego esse bebê, ou eu pego essa criança que muitas vezes ela, enfim, ela mostrou a atenção dela naquilo, eu pego ela, redireciono para uma atividade útil. Eu não preciso Uhum. falar nada. Eu só preciso realmente olhar meu ambiente e pensar como eu posso usar essa energia e esse foco para algo útil. Ela está Uhum. ali focada, ela está tentando fazer algo, ela está tentando aprender algo com aquilo. Então, eu redireciono. Pequenos passos. Outra coisa muito legal que eu acho que ajudaria bastante é a pausa positiva. A pausa positiva nada mais é do que a gente perceber quando essa criança está desregulada, tá? Uhum. E eu acredito que todo mundo aqui meio que tem essa imagem em mente, que é quando a criança realmente não adianta sermão, não adianta falar, não adianta gritar. O que que adianta? A gente se acalmar. Então lembra sempre que a primeira coisa é o que a gente faz. Uhum. Para a criança agir melhor, eu preciso agir melhor. Se eu não consigo agir melhor, como é que eu quero que uma criança pequena haja, que não tem Uhum. maturidade cerebral? Então, o primeiro passo é eu conseguir me acalmar. E eu convido essa criança a se acalmar comigo também. Uhum. Né? A melhor forma em todas as crianças é você realmente se acalmar e vocês podem conduzir para um lugar que seja calmo. Vocês podem, por exemplo, construir um cantinho da calma na casa de vocês, Uhum. né? Seja no quarto, seja uma barraca, seja e especialmente com as crianças que têm dificuldade de comunicação, você pode criar imagens, você pode ter imagens que mostrem Isso. para ela e ajudem ela a se acalmar. Nas Então a crianças gente tem, por alimentares exemplo, com autismo, geralmente tem as imagens sempre para fazer o sim. processo todo. Então, assim, você vai ter a imagem dos sentimentos para ela te mostrar como ela está se sentindo. Você vai ter uma imagem de como é uma paz, um sereno, né? A gente usa muito a metáfora do cheira uma flor e sopra uma vela. Então, você pode ter uma imagem da flor e da vela para ela lembrar de, né? Cheira a Uhum. flor e sopra a vela, para ela Uhum. aprender a respirar, para se acalmar, tá? E que ela entenda os limites dela também. Uhum. Então, a gente permitir com que a criança. Então, muitas vezes, quando a gente acaba ensinando isso para a criança, você pode perceber que naturalmente, com o decorrer dessa, né, de você Uhum. estando lá todas as vezes ensinando isso para ela naturalmente, quando ela começar a ficar assim, ela vai Uhum. pro quarto. E acho Tá? que Ela vai pro às quarto, vezes ela vai fica pro cantinho da lindo, calma dela. Aline.
Deve estar pensando, mas como que eu faço isso com meu filho com autismo? Tudo que a Aline está falando, eu que já passei pelo processo, eu consigo identificar cada passo, na verdade. Você não consegue ver lá na frente, você vai ver quando você passou, talvez, mas você tem que percorrer o passo a passo. O passo, né, um de cada vez. Você não pode só ver lá na frente, aí que tá. Quando ela fala, eu enxergo tudo, assim. Quando o Léo, quando eu comecei a trabalhar com ele tinha 5 anos, eu ficava na frente dele, eu não falava nada, era tudo num ambiente mais calmo, tudo, eu ficava na frente dele porque ele não mastigava, né? Então ele só, eu botava assim do lado, eu ficava na frente, aí eu lembrava ele. Aí ele ia lá e fazia, sozinho. Do outro lado, desse lado, Léo, ele ficava, ele foi aprendendo a mastigar assim. Aí eu, quando ele ficava muito irritado, muitas coisas, a gente pensa, eu botava o óleo de lavanda no pulso dele e eu falava para ele assim, esfrega assim 5 vezes. Aí ele fazia, tudo ele vai aprendendo, mesmo que é uma criança às vezes tem uma dificuldade maior. Então, toda vez assim, ensinei a respirar, ensinei a fazer os yogas. Tudo a gente vai Quando a gente tá, olha, isso é muito legal que você falou, né? Porque daí a gente pensa assim, nossa, mas a lavanda calma. Na verdade, você está ajudando ele a integrar o cérebro. Né? Você está envolvendo ele. Na hora que você vai coloca, cheira o pulso com a lavanda, você integrou o cérebro dele, naturalmente ele vai se acalmar. A gente deu para ele a oportunidade de se acalmar. E aí acho que seria legal a gente terminar com a questão do cérebro da criança, né? Então tem um neurocientista muito bacana que chama Daniel Siegel, eu vou indicar outro livro para vocês, que é O Cérebro da Criança. Não sei onde está. Tá aqui, ó. O Cérebro da Criança, esse aqui, ó. Esse livro é muito legal. Ai, Aline, é muito difícil de fazer isso com meu filho. Não vai ser fácil, mas como a Adriana falou, tudo que se constrói é uma construção. Quando a gente pensa em aprendizagem, a gente não aprende de um dia para o outro. Quando você aprender a andar de bicicleta, você achava que, tipo, você era pequena, você queria muito uma bicicleta. Subiu em cima da bicicleta e falou, puxa vida, é muito mais difícil do que eu imaginava. A prática leva à perfeição. Os erros, os tombos, as quedas, tudo isso vai levar você. Então, todas as vezes que você tentar agir de uma forma diferente e você não conseguir, a ideia não é falar isso não funciona, mas a ideia é se perguntar como eu poderia ter feito melhor, como eu poderia fazer diferente. Então, o Daniel Siegel, ele explica o cérebro da criança de tal forma em que a gente pode ver na nossa palma da mão. Essa parte de baixo é o nosso cérebro reptiliano, é o cérebro mais primitivo. Essa parte de cima é o nosso cérebro racional, são onde estão as nossas áreas mais executivas, de planejamento, né, de raciocínio, pensar para falar, né? Então, as crianças menores e as crianças com atraso no desenvolvimento, muitas vezes elas têm essa região. Só que é uma região pouco desenvolvida. O que isso significa? Um cérebro integrado, um cérebro que pensa para agir, ele é assim. Então, eu penso e ajo. Um cérebro de uma criança pequena, imatura, ou de uma criança que não tem habilidade suficiente, que tem um atraso no desenvolvimento, ela entra nesse estado de tampa aberta, que o Daniel fala, ela entra nesse estado muito fácil. Como que eu faço para essa criança fechar a tampa? Na frente dela, eu fecho minha tampa. Então, se ela tá berrando e eu tô berrando, a gente não tá se conversando. É tipo duas pessoas que não têm o menor raciocínio aqui. Quando eu me acalmo, eu permito com que ela se corregule e ela tende a se acalmar também. Nesse estado cerebral, a gente tem engajamento, o sistema digestivo funciona perfeitamente, a gente tem oportunidades maiores de aprendizagem. Nesse estado, a criança entra numa reação de luta ou fuga, ou seja, ela vai fazer de tudo para não comer. Ou paralisação, que é aquela criança que está comendo porque lhe foi prometido assistir um tablet, ou lhe foi prometido fazer qualquer outra coisa. Então, essa criança, ela está comendo porque, na verdade, ela quer algo muito mais e ela é capaz de superar aquilo, só que isso não promove a aprendizagem. Se a gente acredita que toda criança é capaz de aprender, então, a gente realmente precisa dar oportunidade. Sim. E uma coisa importante também, que os tratamentos de dificuldades alimentares, né? Como eu e a Aline, a gente estuda a criança por um todo. Foi dali que eu consegui tirar o meu filho da seletividade, sem começar a ver pontos estratégicos, né? Porque a gente tem a tendência muito grande de achar que autismo tudo é comportamento. E depois que eu comecei a estudar nutrição no autismo, a gente vê que tem tantas implicações biológicas, tem tantas coisas
tantas coisas que acabam sendo favoráveis para essa dificuldade alimentar, a gente tem que começar a entender causas, né? Até tem um IGTV que eu falo das causas da seletividade alimentar, das dificuldades alimentares. Você pode pegar o melhor terapeuta do mundo. Você não consegue tirar a criança da seletividade se você não dá habilidade, se você não descobre a causa. Então, isso é super importante, porque às vezes você fica tentando trabalhar e sempre na mesma coisa, achando que é aquilo. E muitos profissionais têm uma grande. Aqui é uma grande dificuldade que eu acho, Aline, de trabalhar em conjunto, trabalhar na transdisciplinaridade. Eu cheguei, às vezes, a ter contato com profissionais que ela falou que ela trabalhava daquele jeito. Então, assim, a gente não tem, às vezes, o contato, muitas vezes, porque a pessoa não quer trabalhar em conjunto, é uma coisa difícil. Então, o que eu fui fazer? Buscar saber de todos os lados para tentar resolver sozinha. E que, na verdade, eu não sou uma psicóloga, eu não sou uma fono, eu não sou uma TO, eu aprendi de tudo um pouquinho. Mas, obviamente, seria Você é uma muito... terapeuta alimentar. Mas seria muito Você é legal. uma terapeuta alimentar e eu acho que a gente tem que assumir, sim, que vai ter nutricionista, terapeuta alimentar, vai ter fonoaudióloga, terapeuta alimentar, vai ter TO, terapeuta alimentar, e vai ter todas essas áreas que não são terapeutas alimentares, que são muito boas no que fazem, nas especificidades, mas na hora de gerenciar uma criança com uma dificuldade alimentar, falta, entende? Então, assim, antes desse encontro, eu falei para Adriana, né? Eu ficaria muito feliz de falar da fonoaudiologia. Porém, o que eu amo fazer é realmente enxergar essa transversalidade do assunto alimentação, né? Para mim, não existe a gente enxergar a alimentação da criança se a gente não enxerga todo o complexo que envolve tudo isso. É óbvio que vai chegar num momento que talvez você tenha ido por todos os lados. E o que a criança precisa mesmo é o reforço de habilidades que cada profissional, em especial, vai precisar. Então, assim, ela vai precisar de uma TO, porque, na verdade, o pré-requisito para ela adquirir uma habilidade de alimentação, ela está organizada sensorialmente. Então, ela precisa da TO. Ela vai precisar da fono porque ela não consegue mastigar. Só que não é só mastigação. Saber mastigar não implica que eu vou começar a ampliar meu repertório alimentar. Né? Então, assim, a especificidade, ela é necessária, né? Nada disso exclui as especificidades de cada profissional. Mas o terapeuta alimentar, ele tem que ser essa pessoa completa. Não adianta. A gente precisa começar a falar sobre isso. A gente precisa parar de ter medo de falar sobre transdisciplinaridade, entende? Eu já passei disso há muito tempo, mas eu sei que ainda existe uma coisa, sabe? Eu faço terapia. A nutricionista pode fazer terapia? Por que não? Desde que você saiba o que você está fazendo. Exato. Fazer atividade nutricional, fazer jogo de alimentação e achar que você está fazendo terapia, esquece. Você precisa ter objetivos claros na sua terapia. Exatamente. Você precisa entender as causas e traçar objetivos, fazer um planejamento terapêutico. Se você não sabe fazer isso, tem que aprender. Né? Acho que está acabando o nosso tempo, né? Está acabando. Aline, queria te agradecer muito, muito pelo convite. Vai ficar salva para quem perguntou ali. Eu tinha pensado em abrir para perguntas, mas a gente vai falando, uma hora é muito pouco, não tem como ficar fazendo pergunta. Mas a gente pode marcar de novo, viu, Adri? A gente pode marcar de novo. Tá bom? Eu vou fazer uma live também explicando como é que foi o processo ali do meu filho, que muita gente pergunta também, como é que eu fiz todo o processo. Legal. Querida, muito, muito obrigada. Um prazer ter você aqui no meu espacinho. E um dia a gente chama aí de novo, tá bom? Obrigada, linda. Um beijão para todo mundo. Um beijo. Tchau, pessoal. Tchau, Aline. Obrigada.